Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Eu sou o Luciano Teixeira. Bom dia, eu sou Carolina Franca e começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate aí do coronavírus, né? Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com especialistas de vários setores parlamentares, a volta dos trabalhos aqui no Legislativo em plataforma digital e não presencial. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. E nós vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta segunda-feira. E às 10h30, reunião da CPI da Fake News, eleições 2018, com a finalidade de apreciar a pauta com 5 itens. Às 11 horas, continuidade da reunião da CPI das Fake News, eleições 2018, que vai ouvir aí o Dr. César Dário Mariano da Silva. E mais uma convocação da CPI das Fake News ao 12h30, com a finalidade de realizar a oitiva do Dr. Tiago Pavinato. Às 5 horas da tarde, ato solene, volta às aulas, a escola pública está preparada? Bem, pessoal, vamos aí dar um giro informativo via Skype com os nossos repórteres, trazendo aí muitas notícias durante essa edição do Jornal da Rede Alesp. Exatamente, agora para iniciar o nosso giro, conversamos com o repórter Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Sérgio. Bom dia a vocês, bom dia, Luciano, bom dia, Carol, bom dia a todos, bom dia aos nossos telespectadores, ouvintes da nossa Rede Alesp também. Pois é, começando aí a semana, né, Luciano? Você acabou de citar os eventos da casa, né, para esta segunda-feira, muita coisa aí, né? Tudo ainda em ambiente virtual, né? E eu vou falar primeiro, Luciano e Carol, da Comissão de Finanças, né? Que aprovou o projeto aí sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Isso na sexta-feira, né? Foi aprovado o projeto da diretrizes do orçamento, né? A lei orçamentária, né? Em reunião da Comissão de Finanças, né? Que foi realizada, claro, né? A gente continua, como eu acabei de falar, em ambiente virtual, né? Os parlamentares aprovaram, né, um relatório, um projeto de lei, que é o 307, né, de 2020, sobre as diretrizes orçamentárias do Estado, isso agora para o próximo ano, né, para 2021. Ou seja, todo ano, né, se tem aí o orçamento, né, do Estado para todo ano, então tem que ser aprovado, né, pelo Parlamento Paulista, isso no caso do âmbito estadual, que também tem um âmbito federal, né? Quem presidiu essa comissão foi o deputado Wellington Moura, do Republicanos. O projeto recebeu aí 3 pareceres durante a fase toda aí que teve na comissão. Após o acordo, o acréscimo aí de emendas, né? Que emendas são essas, são ações, né, dinheiro, montantes aí que são destinados aos municípios, né, regiões que precisam, né, de mais investimentos, né? Isso é muito importante, essas emendas são importantíssimas, né, no parlamento, né, em relação à questão do orçamento aí do Estado, né, durante o ano. E também teve, aliás, a relatora, né, dessa LDO é a deputada Damares Moura, né? Esses recursos das emendas que eu estou falando, o valor dos recursos liberados foi mensalmente liberado para as universidades, vão ser liberados para as universidades, né? Esse texto, como eu disse agora, é da deputada Damares Moura, que é a relatora, né, da LDO. E ficou aprovado aí com 8 votos. Os relatórios apresentados também teve aí os relatórios do deputado Ricardo Melão, do Novo, e do deputado Paulo Fiorilo, que também tiveram 1 voto cada um. A doutora Damares, a deputada Damares, ela agradeceu muito a relatoria aí, segundo ela, houve aí um esforço da equipe do governo e da parte dela também para que esse relatório, né, fosse o mais inclusivo possível.
O líder do governo da casa, né, que é o deputado Carlão Pignatário, do PSDB, ele acredita que o texto enviado aí pelo Executivo acabou sendo melhorado, inclusive, né? De acordo com ele, algumas emendas não puderam, né, ser acolhidas até por questões técnicas, viu, Luciano e Carol? Então, acabaram não entrando aí, né, por questões técnicas, essas emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias no orçamento para o ano que vem, de 2021. Teve uma emenda, inclusive, reivindicada pelo deputado Ricardo Melão, que acata pela relatora, ela prevê que as universidades estaduais paulistas busquem aí fontes alternativas, né, através do Tesouro do Estado, para a expansão e também a manutenção de suas atividades. O que não inclui aí, né, os gastos com o pagamento aos servidores, tá? Bom, 3 emendas do PT também foram somadas aí a esse projeto de diretrizes orçamentárias, né? Uma delas indica que o governo envie à Assembleia dados sobre a dívida ativa do Estado, assim como um plano aí de metas anuais para a redução desses débitos. Já uma outra, que foi o deputado Paulo Fiorillo, né, do PT, prevê que o Legislativo, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado disponibilizem aí no portal, que é o portal chamado Portal da Transparência, né, informações atualizadas mensalmente sobre saldos e fundos especiais de despesa e financiamento, a fim de promover a transparência, né? E o projeto deve ser aí discutido, né, e votado em plenário já, acredito que nessa semana, né? Já vai ir para discussão, aí logo depois vai ser votado, né? Nós tivemos também na sexta-feira a CPI, né, da fake news, que vai dar continuidade, inclusive hoje, né? Vocês já anunciaram aí, né, a CPI das fake news a partir das 10h30 da manhã. A de hoje, ela vai receber também, né, pessoas para oitiva, né, para falarem, né, darem seu depoimento. Eles são sabatinados aí pelos deputados para saber o que está acontecendo, como vem sendo feito já desde o começo da CPI, né? Na sexta-feira, os deputados dessa comissão parlamentar de inquérito que investiga, né, a disseminação de notícias falsas durante aí as eleições de 2018, também, né, no mês de julho aí desse ano, especialistas da área da comunicação, né, vieram aqui ao encontro. Durante esse encontro foi presidido aí pelo deputado Caio França, que é o presidente dessa comissão, né, foram aprovados também uns novos aí pedidos, né, de oitiva, é o que eu falei, oitiva são convidados, né, as pessoas fazem parte, né, de empresas, enfim, responsáveis por elas, para vir aqui à Assembleia Legislativa, né, prestar depoimento, esclarecimentos, enfim. No ambiente virtual, como sempre, né, os participantes dessa reunião eles discutiram as formas de consumo de notícias, né, como as redes sociais, que a gente bem sabe aí que é Facebook, né, Twitter, WhatsApp, enfim, além da relação entre a polarização política e a circulação dessas notícias falsas, né, principalmente de 2016 até hoje. Foi debatido também a diferença entre a opinião de notícias falsas, né, e boatos, porque tem isso, né? Você fala assim, são notícias falsas, e há uma diferença entre boatos, né, e essas fake news. Por isso, está se fazendo essa comissão para saber até que ponto, né, a investigação vai, né, quem vai ser punido, de que forma, né, vai vir essa punição, enfim. Teve um dos convidados, foi o Pablo Hortelado, que é professor de gestão de políticas públicas da Universidade de São Paulo. Ele explicou os mecanismos, né, usados aí por esses blogs para disseminar essas notícias falsas. E ele disse que esse fenômeno, né, tem algumas características que não são novas, não, tá? Mas possui aí inovações, como a migração de sites de opiniões para páginas com formatos aí noticiosos, né? E disse também que essas páginas se valem aí, né, de uma estrutura do texto jornalístico para transmitir confiança aí aos leitores, né? Então, inclusive até a deputada Mônica da bancada, né, ativista, que foi quem fez o pedido, né, para a vinda aí do Pablo participasse da reunião. A maior parte das notícias falsas tem aí como objetivo, né, segundo ela, construir ou, né, destruir reputações. Isso é uma verdade. Isso acontece com mais frequência nas partes privadas aí das mídias sociais e não, como ela disse, né,
em ambiente aberto. E um outro convidado que teve, né, para falar na comissão, para prestar seus esclarecimentos, né, foi o Wilson Gomes, professor, né, de comunicação aí da Universidade Federal, lá da Bahia. Ele argumentou que é preciso, como eu falei, tá vendo? Distinguir notícias falsas de opiniões, né? Opinião, segundo ele, não é fake news. Tem que deixar isso bem claro, né? Condenar notícias falsas, como ele disse, né, não significa aí prejudicar a liberdade de expressão, mas sim punir determinado tipo de informação. Ele afirmou, explicando que as notícias falsas ganharam aí um alcance e uma propagação nunca vistas antes, né? O deputado Sargento Neri, né, que é o relator dessa CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, disse que é preciso aí desenvolver um trabalho imparcial, né? Porque as fake news, elas foram exploradas aí por todos, né? Tanto que se precisa punir o crime e não a ideologia, né? E nem o partido. Os deputados aprovaram, nessa ocasião, dessa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da sexta-feira, pedidos para que outras pessoas compareçam à comissão. Hoje, né, como o Luciano e a Carol anunciaram aí, segunda-feira, 10h30 da manhã, os parlamentares devem aí ouvir os representantes de veículos de imprensa, como os jornais Folhas de São Paulo e o Estado, né, de São Paulo, e também o portal G1, para falar sobre a checagem aí de boatos e essas notícias falsas, né? Essas oitivas fazem parte aí da fase conceitual que está sendo feita pelo colegiado, viu, Luciano e Carol? São essas notícias, né, que eu tenho para dar aqui de sexta-feira, né, que foi essa CPI da fake news e a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, tá bom? Tá certo, Sérgio Everton. Sérgio Everton, você volta hoje? Tem mais notícia daqui a pouco? Eu não sei, acredito, eu acho que não. Acho que hoje ainda não volto. Tá Deve bom. ser o Fábio que vai entrar. Tá bom. Né, para dar as próximas notícias. Tá bom, Sérgio. Muito obrigado pelas suas informações aí. Uma vontade aí. Um abraço, bom trabalho para vocês, bom jornal. Para nós. Obrigada. Esse foi então o Sérgio Everton trazendo um pouco mais das informações do trabalho da casa na semana passada, né? Pois é. Continuando aqui, a deputada Márcia Lia, do PT, cobrou da secretária de Estado de Planejamento e Meio Ambiente, da Secretaria de Estado de Planejamento e Meio Ambiente, informações sobre as condições estruturais, dados de fiscalização e planos de emergência e contingência das barragens da capital paulista. O documento foi protocolado na Lesp na semana passada com o propósito de conhecer os possíveis riscos a que estão sujeitos os moradores do entorno. Abre aspas, queremos acesso às informações sobre as condições estruturais das barragens da capital, com análise de risco e dano potencial, assim como as ações e estratégias de monitoramento por órgãos do governo do estado para saber qual o cenário a que estamos submetidos e se ele requer medidas urgentes. Fecha aspas, observou a deputada Márcia Lia. Dentre os dados que o requerimento de informação 449/2020 solicita, estão, entre outros, o número de barragens existentes na cidade e o documento indaga também sobre o monitoramento e fiscalização dos locais, especialmente quanto a Billings e a represa de Guarapiranga. Abre aspas, pedimos esses dados porque tem nos preocupado muito a informação de que a cidade tem 2 barragens com classificação de risco semelhante à barragem de Brumadinho, que provocou a tragédia que todos nós vimos. A população da zona sul da capital está alarmada com a possibilidade de Guarapiranga e Billings serem barragens com alto risco de rompimento ou com indicativo de dano. Fecha aspas, comentou a parlamentar. Pois é, né? Jornal da Rede Alesp. Se acontece alguma coisa com as nossas barragens, né, Carol? Vai ter uma tragédia. Então é bom cuidar, né? Exatamente, Luciano. Pois é. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Walter Farid. Ele é secretário executivo da Secretaria de Justiça e Cidadania. E ele nos fala aí sobre proteção a crianças e adolescentes. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos e a todos. É um prazer enorme aí fazer parte aí da transmissão de vocês e aproveitar deste momento para prestar esclarecimentos sobre um programa tão importante como o PPCAM, né, que é o objeto da nossa entrevista de hoje. Então, muito bom dia a todos. Bom dia.
O que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado de São Paulo, né? Para quem que se destina esse programa? Bom, em primeiro lugar, o Estado de São Paulo, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigado a implementar programas de políticas públicas voltadas à proteção integral de crianças e adolescentes, né? Em especial no que diz respeito ao combate à violência letal contra este público, né? E para a garantia da integridade física e da vida de crianças e adolescentes, o Estado de São Paulo instituiu o PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, né? A base desta proteção é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estado de São Paulo, por sua vez, regulamenta esta proteção, que fica a cargo da Secretaria da Justiça e Cidadania, através de um decreto de número 58.238 de 2012. Então, é um programa de proteção integral voltado não só a crianças e adolescentes ameaçados de morte, como também aos seus familiares, né? Porque de nada adiantaria, né, protegermos apenas crianças e adolescentes contra as situações de ameaça de morte ou à integridade física, se não pudéssemos também incluir seus familiares. Então, é um programa estadual, portanto, que é baseado na proteção integral, né, e busca dar concreção aos princípios de proteção previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito, secretário. E sabemos que o PPCAM ele é um meio sigiloso de proteção. Então, a gente gostaria de saber como as vítimas podem fazer esse contato para entrar no programa. Perfeitamente. Bom, de fato, o programa deve ser sigiloso porque essa é a essência da proteção, né? De nada adiantaria se nós tivéssemos um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, né, pelas mais variadas razões. Às vezes acontece do menino se envolver com tráfico de entorpecentes ou com crime organizado, e por conta deste envolvimento, a necessidade de proteção destas crianças e adolescentes, dentre outras situações, né? Mas em situações de ameaça à vida e à integridade física, o PPCAM conta com certas portas de entrada, é assim que nós chamamos. E quais são essas portas de entrada? A primeira e mais importante, por quanto mais recorrente, são os conselhos tutelares, né, mantidos nos municípios aqui do estado de São Paulo, né? O conselheiro, tomando conhecimento de uma situação de risco à vida e à saúde de determinada criança, adolescente e também de seus familiares, encaminha o pedido de proteção à nossa diretoria executiva, né, que daqui a pouco explico até como funciona isso dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania. Além do Conselho Tutelar, né, nós temos a Defensoria Pública como importante porta de entrada, assim como o Ministério Público e também o Poder Judiciário, em especial através dos juízes das varas da infância e da juventude. Okay? Esse programa é importante frisar que ele busca fundamentalmente proteger a criança e o adolescente, e isso independente de qualquer colaboração processual, né? Então, esse é um ponto de diferença entre o PPCAM e o Provita, que é um outro programa mantido pela Secretaria da Justiça e Cidadania, voltado especificamente à proteção a testemunhas ameaçadas de morte. Notem que no PPCAM não há necessidade para a concessão desta proteção de que a criança ou adolescente venham a contribuir num determinado processo penal ou no inquérito policial. Não, aqui basta a constatação do risco à criança e ao adolescente e também a seus familiares para que se delibere sua inclusão no programa. Bom, feita a entrada dos casos, né, através dessas portas de entrada, quais sejam o Conselho Tutelar, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, né, o caso passa a ser avaliado pelo programa, né? O programa ele é organizado, né? Nós temos uma diretoria executiva, eu sou responsável, inclusive, pela supervisão técnica dessa diretoria, ao lado da Thaís Lima Vieira, que é uma servidora nossa aqui da secretaria, né? E essa diretoria executiva, num primeiro momento,
analisa os casos urgentes, né, que são submetidos a pedidos de proteção junto à Secretaria da Justiça e Cidadania, né? Então é como se fosse feito um juízo cautelar, né? A diretoria recebe o pedido, avalia este pedido e delibera preliminarmente sobre a inclusão ou não de uma criança, de um adolescente ou de seus familiares no programa, né? Na sequência, o programa, o PPCAM, conta com um conselho gestor, composto aí por diversos atores da sociedade e também do sistema de justiça paulista, né? Então, temos lá integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos conselhos tutelares, do Poder Judiciário, né? E também integrantes da nossa Secretaria de Justiça e Cidadania, né? E uma vez deliberada a inclusão destas crianças, adolescentes e familiares, eles passam a contar um efetivo e de boa qualidade de prestação de serviços de proteção, que envolve concessão de morada, né? Mudança de endereço, né? Para que se garanta a efetiva proteção à vida e à saúde dessas crianças, com atenção à escola, eles não deixam de estudar, ou seja, nós implementamos na Secretaria da Justiça e Cidadania, através do PPCAM, todas as medidas necessárias, em primeiro lugar, a garantir a vida deste público, em segundo lugar, uma garantia à vida que não proíba ou não limite acesso ao exercício de direitos fundamentais da criança, a exemplo da saúde e da educação, e que, em terceiro lugar, possam promover a reinserção social destas crianças, adolescentes e familiares de modo absolutamente seguro. Doutor, o PPCAM inclui atendimento psicológico e continuidade da vida escolar para os beneficiários pelo programa? Sim, conforme disse, o objetivo do programa não é apenas garantir a vida e a saúde dos protegidos, mas fazer uma proteção que não retire dos protegidos o acesso, né, o gozo efetivo dos direitos que lhes são previstos até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Em especial o direito à educação, então todos eles continuam a estudar, o direito à saúde, né, e o que envolve assistência psicológica, assistência médica, ou seja, as crianças e adolescentes protegidos pelo PPCAM não deixam de estudar e tampouco não deixam de ser atendidos sob o ponto de vista da saúde, inclusive com apoio psicológico. Nesse sentido, foi muito bem destacado aqui pelos senhores, a organização social executora do programa dispõe, né, de uma série de profissionais, de uma equipe multidisciplinar que também é composta por psicólogos, né, que fazem o acompanhamento periódico dessas crianças, adolescentes e famílias, até para não só suprir suas necessidades pessoais, como também para programar, observados, obviamente, os protocolos de segurança, a sua reinserção social. Porque, enfim, não é objetivo do programa fazer com que este público fique protegido eternamente, né? Ninguém quer isso. A pessoa em situação de vulnerabilidade, que busca proteção junto ao programa, ela espera um dia poder voltar ao convívio social de modo normal, né? Ao seu bairro onde morava ou algum aproximado, voltar a ter contato livre e desembaraçado com seus familiares, e tudo isso o PPCAM proporciona aos seus protegidos. E, secretário, quanto às crianças que correm risco de agressão sexual, por exemplo, né? Também podem ser incluídas no programa? Sim, evidentemente. Qualquer tipo de ameaça, seja à vida ou à integridade física, né? Crianças que, infelizmente, venham a ser vítimas aí de assédio sexual, de abuso sexual, podem vir a ser protegidas não só pelo PPCAM, como também por outros programas mantidos aqui pela Secretaria da Justiça e Cidadania, com destaque ao CRAVE, né, que é o Centro de Referência e Apoio à Vítima, né, que também presta esse tipo de assistência, que se estende inclusive à mãe, né? Infelizmente, nós sabemos que os casos de violência contra a criança de cunho sexual, infelizmente, muitas vezes partem de familiares, né, de pessoas bastante próximas que abusam desta maior proximidade com o familiar, né, para
ter contatos indevidos e absolutamente negativos junto à criança. Então, nós temos, além do PPCAM, temos o CRAVE à disposição da população paulista para efeitos de proteção. Doutor, durante a pandemia houve aí mudança nos atendimentos? Bom, sim, na verdade, o nosso programa continuou normalmente durante a pandemia. E por que isso? Porque o dever de atenção do Estado à criança e adolescente não cessa por razão alguma. Então, apesar de todas as dificuldades logísticas, né, impostas aí pela quarentena, pelo dever de ficarmos em casa no primeiro momento e agora de mantermos um distanciamento social adequado, usando máscaras e todas as demais precauções recomendadas pelo governo do Estado de São Paulo, o fato é que o nosso programa continuou ativo. E nesse ponto eu gostaria de fazer um panorama, né, de como o nosso programa tem prestado atendimento desde sua criação em 2012. Né? Então, notem, o nosso programa, o PPCAM no Estado de São Paulo, foi instituído no ano de 2012, né? E de lá para cá nós já atendemos 1.074 pessoas, né, que solicitaram pedidos de inclusão no programa, sendo no total 234 casos. Em 2019, né, nós recebemos 108 casos de proteção e atendemos 139 pessoas, das quais 55 eram crianças e adolescentes e 84 familiares. Então vejam que, de fato, o nosso programa não atende apenas a criança e adolescente, mas também seus responsáveis, né, seus familiares que os acompanham. E não poderia ser diferente. Né? E em 2020, até o presente momento, o programa, o PPCAM, recebeu 54 pedidos de inclusão, sendo até hoje 34 casos, com 36 familiares, né? 34 crianças e adolescentes, 36 familiares, totalizando só em 2020 70 pessoas sob amparo do PPCAM. E, em especial, no que diz respeito ao período da pandemia, né? Nós registramos aqui, a partir de 1º de março de 2020, né, 40 pedidos de proteção, sendo que destes 40 pedidos tivemos 12 crianças e adolescentes incluídos no programa e 6 familiares, totalizando só no período entre 1º de março de 2020 até 24/7 de 2020, né, que foi a data do levantamento feito, né, nós temos 18 pessoas protegidas. Então, a Secretaria da Justiça e Cidadania e o Estado de São Paulo não deixaram, em momento algum, de manter sua vigilância necessária, até por força de lei, no que diz respeito à efetiva proteção da vida e da saúde das crianças e adolescentes sujeitas à ameaça de morte ou então ameaça à sua integridade física. E, secretário, quanto à duração desse programa, né? Ele tem uma duração específica até a criança não estar mais correndo algum risco? Como funciona a duração do programa? Perfeito. Bom, pelo nosso decreto estadual, a regra geral é de proteção por 1 ano, né? O prazo de duração do programa é, em regra, de 1 ano, né? E nesse ano, nós, por experiência, nós notamos que há possibilidade de reinserção da criança e do adolescente, bem como de seus familiares, ao convívio social normal. Mas, se a equipe interdisciplinar que acompanha este programa constatar que, dentro deste ano, não foi possível promover a reinserção da criança, do adolescente e de seus familiares de modo seguro à sociedade, a proteção ela se prorroga, né, em caráter excepcional, mas nós temos sim a possibilidade de prorrogação desta proteção pelo tempo que for necessário para fazer cessar a situação de ameaça. Né? Então, o que acontece? O Estado dispõe de seus mecanismos para buscar a reinserção destas pessoas, crianças, adolescentes e familiares, dentro do período de 1 ano que foi arbitrado, quando da época do decreto regulamentador do programa do Estado de São Paulo, como suficiente para que isso ocorresse. Mas, se excepcionalmente isso não acontecer, sim, nós podemos prorrogar, aliás, devemos prorrogar, né? Porque não faz sentido devolvermos ao convívio social crianças, adolescentes e familiares cuja situação de risco ainda persista. Doutor, quais são as perspectivas desse programa daqui para frente, final de segunda metade de 2020 e perspectivas para 2021? Perfeito. Bom, este é um programa
que ele não comporta interrupção. Essa é uma política pública obrigatória, né? Aliás, estamos sujeitos a dura fiscalização, dura no bom sentido, né? Porque correta, a fiscalização dos órgãos que integram o sistema de justiça, em especial do Ministério Público, né? Então, é um programa que perdurará, ele não será descontinuado. Aliás, não podemos fazer isso. E a perspectiva, apesar dessas restrições orçamentárias, né, impostas aí pela queda de arrecadação decorrente da pandemia, a perspectiva é de manutenção do programa. Okay? Então, esse programa existe desde 2012 e prosseguirá ao longo do tempo. E no segundo semestre de 2020, continuaremos, como já fizemos no primeiro semestre deste ano, com o programa de proteção nas exatas bases pactuadas, né? Porque como funciona o sistema de proteção hoje? Hoje o Estado de São Paulo, ele se vale de uma organização social que foi, entre aspas, contratada, vamos dizer assim. Na verdade, celebramos com ela um termo de colaboração com base numa lei federal de número 13.019, de 2014, de modo que ela, mediante repasse de recursos financeiros, que são sujeitos a presente e próxima fiscalização por parte da Secretaria de Justiça e Cidadania, ela executa o programa sempre sob nossa supervisão, né? E nós já temos programação orçamentária para o ano seguinte, para o prosseguimento deste programa, que, aliás, é importante dizer, conta com recursos tanto do Estado de São Paulo, como recursos federais, provenientes lá do Ministério de Direitos Humanos, né? Então, há uma concorrência de esforços, né, através de um convênio firmado, né, entre o Estado de São Paulo e a União Federal, no sentido de custear, né, com recursos orçamentários, a execução do programa. Então, ele continua, tá? E deve continuar. Tá certo. O Jornal da Rede Alesp gostaria de agradecer o Dr. Walter Farid, que é secretário executivo da Secretaria de Justiça e Cidadania, nos falou aí sobre a proteção a crianças e adolescentes. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, secretário. Eu agradeço a atenção, a oportunidade de prestar esclarecimentos à população paulista e brasileira, mas eu não gostaria de encerrar a entrevista de hoje sem deixar os nossos contatos, né? O contato do PPCAM, para aqueles que eventualmente vierem a necessitar de proteção ou ao menos buscar maiores informações sobre o programa. Então, nós temos duas formas de contato, por telefone ou por e-mail. Nosso telefone é 011, né? 3291-2644, e o nosso e-mail institucional é ppcam, ou ppcam@justiça.sp.gov.br. Okay? Então, muito obrigado a todos e a todas, um abraço aos amigos da TV Assembleia e até uma próxima oportunidade. Tá certo, muito obrigado, secretário. Carolzinha, repete para a gente os contatos que ele falou aí do programa, por favor. Exatamente, Luciano. O telefone é o 3291-2644, DDD 11, e o e-mail é ppcam@justiça.sp.gov.br. Tá certo. A CPI das fake news se reuniu em ambiente virtual para ouvir o professor Dr. Pablo Hortelado, da Universidade de São Paulo, e o professor Dr. Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia. Ambos os docentes trouxeram aos parlamentares a conceituação de, abre aspas, fake news, fecha aspas, e falaram do impacto que a chamada desinformação pode gerar na população. O primeiro a fazer uso da palavra foi o professor Hortelado, que explicou que muitos sites de notícias falsas usam o simulacro de jornalismo para atestar a sua credibilidade e iniciar o processo de disseminação da notícia falsa para ter lucros financeiros. A primeira dessas características é o fato da gente migrar de sites, antes a gente tinha o formato dos sites de opinião, né, os blogs. Esse formato novo do site de notícias falsas, ele é diferente porque ele não é opinativo, ele é noticioso. Então ele tem um formato noticioso. Ele vai ter uma manchete, vai ter um lead, que é aquele pequeno resumo que antecede a matéria, vai ter um abre, né, que é uma introdução à matéria, vai ter aspas, né, citando, entrevistando, citando documentos. Ele tem todo o formato
de uma matéria noticiosa, mas ele não tem o procedimento jornalístico, da apuração jornalística. Então, é uma espécie de simulacro de jornalismo, né? É alguma coisa que aparenta ser jornalismo, mas não tem procedimento jornalístico por trás dele. E, originalmente, o termo sites de notícias falsas foi utilizado para se referir a esse novo fenômeno de blogs, digamos assim, de notícias que apresentavam como se aquelas notícias fossem produto de um processo de investigação e de apuração jornalística, só que não houve investigação ou apuração jornalística, normalmente com o intuito de uma maneira assim maliciosa, para enganar ou para oferir alguma vantagem financeira. Pois é, né? Quando o professor está falando aí de simulacro de jornalismo, né? Quer dizer, esses sites fingem que fazem jornalismo, criam ali uma estrutura, né? Mas por isso o simulacro aí da história. O professor Pablo Hortelado colaborou com o projeto Contra as Fake News, que tramita na Câmara Federal e no Senado. Por isso, a deputada Mônica Seixas, do PSOL, quis saber do professor se nos levantamentos que ele fez para contribuir com a construção desse projeto foram identificados os perfis de grupos que promovem a disseminação de notícias falsas. Isso é espontâneo ou isso é organizado? A sua pergunta, a verdade é que um pedaço desse é espontâneo, mas um pedaço tudo indica que é organizado. Por que a gente sabe que é organizado? Porque, por exemplo, a gente vê mudança súbita de agenda. O que é uma mudança súbita de agenda? Por exemplo, está se falando só de um determinado assunto e você está recebendo centenas. Do dia para a noite, muda para um assunto B. Completamente, um ataque a um determinado político. Então, sai daquele tema e muda. Então, desaparecem aquelas centenas de mensagens que você recebia todos os dias, elas param de vir e passam a vir só sobre um determinado alvo. Isso sugere eu não sei se os conteúdos são feitos de maneira centralizada ou se eles são reunidos e a distribuição é coordenada. A gente não consegue, porque nós não temos instrumentos de monitoramento. E mesmo, muitas vezes, a gente colaborou aí com investigações policiais, Ministério Público Eleitoral, nunca deram em nada. E investigações, inclusive, dos meios de comunicação. Então, a gente não sabe o que está por trás dessas estruturas, né? Falando do WhatsApp, eu não sei, mas eu tenho vários indícios de que nós estamos falando de grupos organizados. E o professor Wilson Gomes apresentou aos deputados e deputadas dados do levantamento que ele e outros pesquisadores estão apurando em seus estudos. Fake news, como as conhecemos hoje, foram identificadas como um fenômeno politicamente importante com apelo democrático apenas a partir de 2016. É bom que isso fique muito claro. Nós coletamos no INCT um volume de 1.025 artigos científicos publicados sobre fake news no mundo inteiro, e o fenômeno era irrelevante até 2016, até explodir definitivamente em 2020. Só no primeiro semestre de 2020 foram publicados 250 artigos científicos sobre fake news no mundo, o que, do ponto de vista científico, é algo extraordinário para um tema de ciências sociais, só comparável nesse momento ao tema de pesquisa sobre o SARS-CoV-2. Aliás, é curioso como de março para cá surgiu uma interseção entre as duas linhas de pesquisa, a linha de pesquisa sobre fake news e a linha de pesquisa sobre o SARS-CoV-2, e muitos pesquisadores começaram a falar de uma dupla epidemia. Bem, durante a CPI das fake news, o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores, pediu ao professor Wilson um esclarecimento da análise de dados que vem sendo feita. Há muitos fenômenos associados aos fake news, a comportamentos digitais desonestos que podem ser praticados. Esse fenômeno de raspar dados, coletar big data e usá-lo para fazer propaganda política, inclusive fazendo disseminação de informações automatizadas, é um desses da mesma família de fake news, mas não são fake news. E os deputados deliberaram ainda sobre 12 itens da pauta que tratava de convites para esclarecimentos na comissão. A CPI das fake news se reunirá hoje, segunda-feira, para concluir a etapa de conceituação dos trabalhos.
Pois é, né, Carol? Tava muito fácil, né? Fake news, assim, todo mundo fingindo ser site de notícias. E aí, tava assim, ninguém apurava nada, não tinha... Agora tem CPI aqui na casa, tem CPI lá no Congresso Nacional, né? Tem artigo acadêmico, igual o professor falou aí, sobre essa questão. Vamos ver como é que vai... Porque eles, né... são descobertos, aí eles mudam a maneira de atuação, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Exatamente. Fica o alerta, então, à população, né? Com essas dicas que os professores deram para a gente conseguir identificar, né, as fake news e sempre buscar fontes que têm a credibilidade, né? Que você já conhece, sabe? Que levam sempre notícias importantes e corretas, né, Luciano? Pois é. Muita gente tem aquela vontade de ver uma notícia, já quer compartilhar no grupo da família, por exemplo, no grupo de amigos, né? Mas lembrando, você que está em casa, né, compartilhar fake news, você também está incidindo aí no crime, então fique atento. Bem, pessoal, o deputado Gil Diniz, do PSL, participou de extensa agenda na região do Oeste Paulista, quando teve a oportunidade aí de conhecer a unidade de uma usina na cidade de Narandiba. Abre aspas. A usina emprega 5.200 colaboradores, ou seja, dá sustento para mais de 5.000 famílias. E como enfatizou o senhor Zanetti, é importante não apenas gerar emprego, mas a qualidade do emprego gerado, o cuidado visível com o colaborador. Fecha aspas, destacou o parlamentar. O deputado ressaltou que a unidade produtora não parou de produzir um único dia durante a quarentena, pois foi instalado um comitê de crise na empresa e todos os protocolos foram seguidos. Abre aspas. Com essa medida simples, mais corajosa, foram mantidos todos os 5.200 empregos. Fica aqui registrado meu parabéns ao corpo administrativo da empresa pela atitude corretíssima, fecha aspas, comentou o deputado Gil Diniz. Abre aspas. O agronegócio, tão demonizado por certos setores xiitas, é o grande motor da nossa economia, propulsor de empregos e renda em todo o país. O que vi em Narandiba só reforça a nossa percepção sobre o papel do campo, complementou o parlamentar. Fecha aspas. Abre aspas, coloquei nosso mandato à disposição para ajudar no que for possível todo o setor, parabenizando o diretor Paulo Zanetti pela manutenção dos empregos e do trabalho no período de crise, finalizou o deputado Gil Diniz. Pois é, Carol, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Coronel Nichical, do PSL. Ele nos fala aí sobre a extinção da ouvidoria das polícias. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pela oportunidade aos ouvintes aí da Alesp. Nós estamos aqui para poder esclarecer alguma coisa sobre esse projeto de lei. Exatamente, deputado. Existe, então, um projeto de lei complementar aqui, tramitando na Assembleia Legislativa, assinado por vários deputados, inclusive o senhor, que prevê a extinção da ouvidoria das polícias. Qual a ideia desse projeto de lei complementar? Bom, na verdade, a ouvidoria é um órgão a mais para, na verdade, fiscalizar. A principal função de ouvidoria é ouvir reclamação da população e repassar para os órgãos competentes. Entretanto, o que nós temos visto é que também querem investigar o que não é de competência de ouvidoria. Como que é isso, deputado? Explica melhor para a gente, por favor. Bom, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil têm corregedorias, certo? Deve ser do conhecimento de todos. Agora, a ouvidoria, quando alguém da população vê alguma irregularidade dos integrantes das polícias, liga para a ouvidoria e faz uma denúncia. Essa denúncia deve ser encaminhada às respectivas polícias, não com objetivo investigativo do qual não tem poder para isso. Isso é a principal, assim, quesito, né, que nós estamos questionando e por isso nós pedimos a extinção.
E quais as atribuições aí das ouvidorias das polícias? O senhor já falou um pouco sobre isso, né? Vocês querem a extinção. E, a partir disso, essas investigações seriam feitas como, por exemplo? Uma denúncia da população. Como que a população poderia fazer uma denúncia aí sobre algum problema na atividade das polícias, por exemplo? Então, o que pode ser feito, se houver a extinção da ouvidoria, é ir direto na corregedoria, como muita gente faz, né? A corregedoria ou as corregedorias funcionam perfeitamente. Na Polícia Militar vive expulsando, vive prendendo os elementos que não são nocivos à corporação. Mas, por exemplo, coronel, as pessoas têm medo de denunciar a polícia hoje em dia, né? As pessoas veem irregularidades, as pessoas têm medo, né? Muita gente vai ter medo de ir na corregedoria denunciar. Não seria preciso ter um canal aí de denúncia anônima, não? Bom, uma coisa que pode ser sugerida depois de extinta essa tal de ouvidoria nós sugerimos uma criação de um telefone que possa denunciar sem identificar quem possa estar denunciando alguma ilegalidade, uma irregularidade de policiais militares. Ou de policiais civis, é claro. Claro. E, deputado, como que está a tramitação nesse projeto aqui na casa? Vocês estão fazendo a análise, estão debatendo ainda? Está no debate, né? Voltou para as comissões. Nós esperamos agora, com a finalização da líder do governo, a Carla Morando, que também está assinando conosco, que haja uma tramitação mais célere para que efetivamente a ouvidoria seja extinta. Deputado, falando aqui da Casa, da Assembleia Legislativa, né, como é que o senhor está vendo as atividades aí? Como é que o senhor está vendo as atividades nesse momento virtuais? Daqui a pouco vai voltar à normalidade? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Bom, a avaliação é que nós temos trabalhado normalmente, né? Eu, além de estar aí, de vez em quando eu estou aí pelo PDO e ainda eu tenho percorrido alguns locais aqui para ver demandas. Então, nós na verdade, não paramos, né? Nós estamos em sessões virtuais que a Rede Alesp transmite. Vocês têm acompanhado o nosso trabalho e nós não paramos. Isto a Assembleia não deixou de trabalhar. Exatamente. E, deputado, então a expectativa da volta presencial dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, como o senhor avalia essa volta? Acha que já estamos disponíveis para essa volta? Você acha que ainda uma medida muito recente? Na minha opinião, tomando-se todos os cuidados de isolamento, né, eu acho importante o isolamento, a utilização de álcool em gel, a máscara, tudo isso soma para a gente poder evitar contrair o Covid. E outra coisa, né? Por acaso eu também estou no grupo de risco, eu estou com 71 anos de idade e ainda tenho problema pulmonar na época que trabalhava no bombeiro, então as pessoas com essas limitações ou do grupo de risco deverão ficar em casa. Portanto, serão tomadas todas as medidas, na minha opinião, dentro da normalidade, dentro da evitar a propagação do Covid para que possa retornar às sessões presenciais, que acho muito importante. Tá certo, coronel Nistical. Muito obrigado pela sua entrevista e pelas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Estamos com saudade de vocês também. Já o senhor está por aqui, vai estar aqui circulando aqui na TV Alesp. Muito obrigado pela participação. Obrigado, se Deus quiser. Amém. Bem, a Comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. A LDO é responsável por determinar como será feito o orçamento estadual para o próximo ano. Na reunião virtual da Comissão de Finanças da Alesp, foi acatado o relatório apresentado pela deputada doutora Damares Moura, do PSDB, com 8 votos favoráveis.
Após acordo entre os parlamentares, foram acrescentadas mais 4 emendas ao texto. Uma é de autoria do Partido Novo, que prevê que universidades estaduais busquem fontes alternativas ao Tesouro do Estado para o financiamento de atividades. Já as outras 3 emendas são do PT. Uma delas diz que os poderes executivo, legislativo e judiciário deverão disponibilizar informações mensais sobre saldos de fundos especiais de despesas para promover a transparência. Para o líder do governo, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, questões técnicas impediram que mais emendas fossem acatadas. Nós não conseguimos atender em todas as emendas que o deputado Novo Ruído, porque por impedimento na concepção do governo técnico, de você não transformar a lei de diretriz orçamentária em alguma outra coisa. E a deputada Damares Moura agradeceu a confiança ao ser indicada para a relatoria do projeto. Foi um período de aprendizado muito intenso para mim, que sou uma deputada de primeiro mandato, e certamente levarei comigo esta experiência vivenciada, não é? E esse aprofundamento que fiz a respeito do orçamento do Estado de São Paulo. O deputado Alex de Madureira, do PSD, parabenizou o trabalho realizado pela comissão. Eu sei que de todos nós aqui, o pensamento principal é o bem do Estado de São Paulo, o bem da população do Estado de São Paulo, o bem do governo do Estado de São Paulo, estando quem estiver no poder, mas que tudo vá bem no Estado de São Paulo. Eu sei que é o meu desejo, eu sei que é o desejo de todos os deputados aqui, participantes dessa comissão, da liderança de governo também, fazendo o seu papel. Então, parabéns a todos. A reunião foi presidida pelo deputado Wellington Moura, do Republicanos. Agora a LDO segue para a votação no plenário virtual da Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a médica Albertina Duarte. Ela é ginecologista e nos fala aí sobre o atendimento a vítimas de violência da rede pública. Bom dia, doutora Albertina. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Muito feliz que estou aqui com vocês. A importância de falar agora sobre a questão das vítimas de violência e que, na verdade, São Paulo dá uma demonstração, mesmo durante a pandemia, da importância de nós termos todas as conquistas que já tivemos, uma vez que todos nós sabemos que a primeira delegacia da mulher do Brasil foi fundada aqui, o primeiro conselho da condição feminina, que eu tive a honra de participar, também foi feito aqui nos anos 80, e agora a gente estamos mantendo, sim, dentro do... Eu conheço outros países, nós estamos falando através de outros indicadores de outros países, e nós conseguimos em São Paulo, que também é um país, a gente tem tanta diversidade, temos indígenas, imigrantes, e nós estamos conseguindo manter melhor do que pensávamos dentro da pandemia o atendimento. Nós temos vários mecanismos, né? Criamos um WhatsApp da adolescência para que muitas mulheres adolescentes possam nos comunicar. Nós temos o CRAVE na Secretaria da Justiça, nós temos as delegacias, temos o atendimento online e estamos fazendo temos um comitê de emergência hoje, dos quais fazem parte o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Secretaria da Justiça. Então, isso faz com que a gente tenha, não tranquilidade, mas estamos dando a resposta mais do que possível dentro do que estamos vivendo. E, doutora, sobre o aumento dos casos de violência, né, por conta da pandemia, o isolamento social, muitas vítimas permanecem convivendo com o agressor. Como vocês estão lidando com o atendimento dessas mulheres vítimas, principalmente nesse momento que elas continuam e têm essa convivência ainda maior com quem pratica violência contra elas? Olha, é muito importante essa fala, porque sempre nos tempos nós já tivemos outras pandemias em vários países, não uma pandemia como nós tivemos, porque essa é uma terceira guerra mundial,
mas nós sabemos pelos outros países que quando há isolamento ou quando há tensão, a vítima vive com o agressor e sem condições de sair. Nós sabemos que uma das condições fortes para que a vítima continue com o agressor é o medo de falar, o pacto do silêncio e, principalmente, a dependência econômica também. Então, nós estamos fazendo várias campanhas para que a mulher converse com a sua vizinha, para que ela dê sinais para a sua vizinha para socorro. Nós estamos mantendo casas-abrigo. A Casa da Mulher Brasileira, aqui em São Paulo, está fazendo um grande atendimento, os abrigos, mas nós temos que dizer que, neste momento, pós-pandemia, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas já temos a previsão de que vamos ter muito mais casos de divórcio, de litigioso, de separações, e principalmente mulheres, essa é a nossa preocupação, mulheres que vão ter filhos do agressor. Quer dizer, estima-se que serão 47 milhões de mulheres no mundo que deixaram de tomar anticoncepcionais ou fazer prevenção da gravidez, porque não só elas não saem de casa, como elas têm medo dessa busca por prevenção. Doutora, qual que é a maior dificuldade aí nos atendimentos aí? Curar os danos físicos ou psicológicos? Olha, na verdade, a violência deixa marcas para toda a vida. É incrível como nós temos, eu que tenho mais de 40 anos de médica, quantas vezes de profissão, quantas vezes eu acompanho mulheres que têm dores no corpo, dores que ela não sabe explicar, ansiedade, depressão, tristeza. Só para você ter ideia, nós sabemos que os danos físicos podem causar, sim, sequelas de dores psicológicas, né? Então, muitas mulheres não conseguem engravidar porque foram vítimas de violência mais tarde, então, mais tarde, elas não conseguem engravidar. Muitas mulheres, de imediato, que são agredidas, têm partos prematuros, mesmo quando elas são agredidas psicologicamente, não é fisicamente, elas têm risco na gravidez, risco de abortamentos maiores, risco de dificuldade de engravidar. Então, é importante que a violência deixe marcas para toda a vida. Eu, que atendo mulheres há tantos anos, vejo muitas mulheres dizerem: nossa, doutora, eu não aguento, eu não consigo sentir uma relação, sentir uma emoção, porque eu me lembro da minha infância. Então, principalmente aquelas que foram vítimas de maus tratos, e pior ainda quando elas foram vítimas de estupros, elas dizem: eu não tenho prazer. Uma das primeiras situações é dificuldade de ser feliz, dificuldade de ter desejo sexual, muitas dores nas relações sexuais, isso é comum, e é aquelas dores inexplicáveis. Eu tenho dor pelo corpo, então muita busca dos médicos, eu tenho dor, a gente chama até algia generalizada, dor na barriga, dor nos braços, dor nos ombros, e quando você analisa, não tem nenhuma lesão física aparente. Então, quantos gastos públicos, né, da saúde pública são porque o diagnóstico ainda tem dificuldade. Muitas mulheres que têm obesidade, uma obesidade inexplicável, ou então aquelas que não comem e têm casos de anorexia. Então, os distúrbios alimentares também. Isso são situações que nós convivemos no dia a dia na rede pública. E também, com certeza, no consultório particular, na rede privada. E, doutora, no meio de tudo isso, como a senhora bem lembrou, muitas têm filhos, né? E, às vezes, por conta do próprio filho, não quer se separar, depende financeiramente também do agressor. Mas como fica a situação das crianças, né? Que, por muitas vezes, também são vítimas da agressão psicológica e física, ou, às vezes, testemunha dessas agressões, né? Vendo a mãe ou alguma outra responsável, alguma outra pessoa na casa sendo agredida.
Pesquisas já mostram que aquele agressor, em mais de 80%, foi vítima também ou de agressões ou testemunhou agressões. A agressão a violência é uma linguagem que se aprende. Então, aquela pessoa que é violenta, ela aprendeu essa linguagem. Então, muitos desses filhos sofrem por alienação parental, quer dizer, um pai e uma mãe, eles brigam, e além de brigar, põem os filhos contra os pais ou contra as mães, mas o mais importante é esse cenário. Quer dizer, o cenário do afeto, a linguagem do afeto, ela permanece dentro das pequenas coisas na vida das pessoas. E a linguagem da violência, ela deixa sotaques. É uma língua que está dentro do corpo. Por mais que você aprenda a falar aquela língua do afeto, você sempre fala com sotaque. Então, deixa marcas. São muitos anos de terapia, muitos anos de acolhimento para que aquela criança possa superar aquele trauma. Quer dizer, na verdade, é uma hereditariedade. Nós dizemos que a violência ela é democrática, ela existe em todas as classes sociais e ela se transmite, sim. É pior e não tem vacina. A vacina contra a violência é a igualdade de gênero, nós começarmos a empoderar mais a mulher que tenha que se livrar da submissão, porque muitas mulheres têm medo de falar, então é aquela criança, aquela menina, aquele menino que vê a mãe submissa, escravizada, então ela testemunha esse modelo de escravidão e de submissão. Para ela construir, para as crianças construir um modelo libertário de uma mulher que diz não e sim com força, fica muito difícil. Pois é, né, doutora? E a gente percebe que, em muitos casos, a criança, quando vira adulta, ela acaba reproduzindo, ela quer que as pessoas reproduzam aquele modelo que a criança viu quando era pequena, né? Da mãe submissa, de que a agressão é normal e não é normal, né? Vamos ressaltar isso e tal. Isso acaba perpetuando esse tipo de violência, né, doutora? Eu acho que esses 40 anos me mostraram muitas coisas. O que eu vejo, assim, a mãe, ela é uma educadora dos filhos, ela é uma multiplicadora, né? Então, quando essa criança percebe que a única linguagem que ela viu foi de desaforos, foi porque a agressão chega assim, você já viu, você não vale nada, você não me ajuda, olha que mulher que você é, você não cuida dos seus filhos, você não cuida do seu marido, você não merece nada. Quer dizer, essa criança e depois essa adolescente que percebe isso, ela não entende que beijo, abraço, afeto, eu te amo, mulher e homem, são diferentes, mas não desiguais. A desigualdade é que permanece. Desigualdade e submissão. Como é que uma pessoa, tanto o homem como a mulher, que percebem, a criança, menino ou menina, ou adolescente, mulher ou homem, que vê essa situação, como é que ela pode ter uma imagem de esperança, de afeto e de construção? Eu estou dizendo, chega a 80% a reprodução. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que viveram num lar de submissão, de agressão, elas continuam, mas que eu estou dizendo que 80% elas podem reproduzir, e para a gente desconstruir essa situação é preciso que haja muito mais serviços no Estado, eu estou falando na Lesp, então, que muitos serviços sejam abertos para atender as vítimas de violência, os filhos das vítimas e a prevenção dessas vítimas. Quando eu trabalho no projeto Adolescência, eu entendo que é na adolescência que de 10 a 20 anos
é a faixa que os adolescentes conseguem falar dessa violência. Então, através dos grupos, através das discussões, rodas de conversa que eu tenho chamado, é possível, sim, desconstruir a violência. Eu tenho dito e tenho pedido agora, é um apelo que eu faço a todos os deputados, que haja projetos-lei para que a gente possa, dentro do SUS, criar rodas de conversa. Esses grupos educativos e grupos de escuta vão ser fundamentais para que haja uma rede de apoio, seja entre os adolescentes, entre os serviços que atendem crianças e os serviços que atendem mulheres. Isso custaria muito pouco para ser feito. Nós temos profissionais, sim, preparados. O Programa do Adolescente do Estado de São Paulo, que é modelo no mundo. Eu tenho muito orgulho de dirigir esse programa e nós estamos fazendo essa proposta de grupos. Custaria muito pouco para um deputado que me ouve, ou uma deputada que me ouve, fazer um projeto-lei, rodas de conversa no Sistema Único de Saúde. Pois é, eu fico imaginando, doutor, essa desconstrução, né? Uma criança que é vítima desse tipo de violência em casa, deve ser muito difícil, né? Desconstruir essa visão que essa criança cria aí ao longo da sua infância. E como a senhora falou, é preciso aparelhar muito bem o Estado, ter muitos profissionais para trabalhar essa questão, porque isso vai gerar, inclusive, lá na frente, vai ajudar a que essa violência não aconteça, e isso vai trazer um ganho para a sociedade, de uma maneira geral. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Neste tempo de pandemia, nós temos um YouTube na Secretaria de Saúde, onde a gente discutiu muito os sinais da violência para os profissionais. São 21 mil visualizações. Nós temos visualizações em toda a América Latina, em todo o Brasil, né? Mas é uma contribuição do Estado de São Paulo, que acontece todas as quartas-feiras, esse YouTube, na Secretaria de Saúde. E agora, não sei se todos vocês sabem, essa equipe, esse comitê de emergência, que é junto com o Tribunal de Justiça e junto com o Ministério Público e com a Secretaria de Justiça e da Saúde, nós fizemos uma grande parceria com a Secretaria de Educação. Então, nós estamos dando, junto para os professores, sinais da violência, como é que o adolescente mostra a violência, porque agora, pelo YouTube, mas adolescentes que estão tendo aula online, como é que os professores podem, através até o corpo que fala, aquele corpo parado, aquela criança tímida, aquela criança ansiosa, aquela criança depressiva, aquela criança também agitada, aquela criança também que não participa, como é que os professores podem estar atentos, eles que são verdadeiros agentes de saúde, porque eles estão todos os dias com os alunos. Então, quando eu digo desconstrução da violência, eu digo aparelhar o Estado, sim. Nós temos hoje recursos, e eu me coloco muito à disposição, a Secretaria de Saúde, através do Programa do Adolescente, tem sim recursos para capacitar profissionais do SUS e professores. Nós já estamos capacitando, seria muito pouco o que se gastaria para que, nesses tempos pós-pandemia, São Paulo pode ser aquele exemplo que nós estamos sendo em muitos campos, demonstrando que uma rede, através da educação, dos espaços da cultura, porque nós temos vários mecanismos. Doutora Albertina. Doutora Albertina. São Paulo é um exemplo. Doutora Albertina, só um minutinho, só para a gente chamar aqui a nossa reunião. Você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI das Fake News, eleições 2018, com a finalidade de apreciar na pauta 5 itens. Você continua assistindo ao Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal no YouTube, e a entrevista com a doutora Albertina continua. Doutora Albertina, desculpe interromper a senhora, só que a gente tinha que chamar a reunião. A gente continua agora pelo nosso canal no YouTube. Pode continuar, por favor. Desculpe a interrupção, pode continuar o que a senhora estava falando.
ninguém interrompe, todo o espaço que vocês me dão é um espaço que eu agradeço. Então, eu que agradeço o fato de poder estar num canal como este, que é o Jornal da Lespe, e pedindo, primeiro pontuando, São Paulo tem, olha, fábricas da cultura, SICs, que são centros integrados de cidadania, nós temos o SUS, temos mais de 6 mil escolas na rede pública. Tudo isso pode ser, de uma forma integrada, numa ação participativa contra a violência. Aproveitar que essa ação ela vai empoderar a mulher, vai reduzir a gravidez na adolescência, vai reduzir a violência, vai reduzir muitas situações de dores inexplicáveis. Porque o que nós podemos fazer? Terminada a pandemia, ou mesmo agora, durante a pandemia, capacitar profissionais da saúde, da educação, da cultura. É muito pouco o que se gasta para que nós possamos fazer redes de rodas de conversa. Até online, neste momento que nós estamos vivendo, a gente está fazendo roda de conversa com adolescentes online. Então, é possível, sim. Algumas entidades estão fazendo, ONGs, eu conheço, que estão fazendo rodas de conversa com as mulheres vítimas de violência. E, a partir daí, criar uma rede. Também não adianta desconstruir a violência se nós não dermos objetivamente, através da Secretaria do Trabalho, dos espaços, um trabalho para que essa mulher possa se profissionalizar. Não é só trabalhar, profissionalizar e fazer também aquela última, talvez seria a última ação, ou uma ação importante, de que o agressor também já tem esse projeto em muitos lugares. O agressor tenha que ter cursos obrigatórios, sim, para entender quanto que não é prisão, é a educação, a transformação desse agressor, pelo menos que ele entenda o limite da sua agressão. Porque aquele que agride essa mulher, ele se separa dessa e continua agredindo outras. Não é que ele para a agressão, ele continua. É esse o modelo de relacionamento que ele tem. E não só ele cria filhos agressores, como também ele desenvolve, junto com os outros relacionamentos, essa agressão. Doutora Albertina, muito obrigado. O Jornal da Rede Alesp gostaria de agradecer a doutora Albertina Duarte, ginecologista. Doutora, eu queria depois fazer um convite para a senhora gravar um Alesp Conecta com a gente sobre esse assunto, que é um assunto importante para ser discutido. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutora. Seja sempre bem-vinda. E eu posso fazer um pedido? Claro. Deputados que estão aí, vocês têm verba de representatividade. E eu quero só dizer que a deputada Marina Helu destinou uma parcela do seu orçamento para que haja um projeto de capacitação de profissionais que são agentes da estratégia da família para conter a violência. Então, é uma verba que vai para a Secretaria de Justiça e para a Secretaria da Saúde. Esse projeto é incrível e eu gostaria que outras deputadas e outros deputados pensassem nessa situação e pudéssemos sair fortalecidas com exemplo para o Brasil. São Paulo oferece ao Brasil um modelo de combate à violência. É essa a minha esperança. Muito obrigada. Obrigado, senhora, doutora. Bem, pessoal, o governador de São Paulo, João Dória, em coletiva realizada aí no Palácio dos Bandeirantes, falou sobre a nova ampliação da quarentena até o dia 10 de agosto. Também falou sobre a atualização do Plano São Paulo e de novos leitos no interior do estado. Os 3 principais índices, você sabe, mas é sempre bom lembrar, que medem a propagação da pandemia, são os índices que controlam o número de casos, a expansão da pandemia, o número de óbitos e também quantidade de internações. E temos hoje boas notícias. Tivemos queda em todos os índices, queda de 5% no número de casos no estado de São Paulo, queda de 4% na quantidade de internações e queda de 3%
no número de óbitos no estado de São Paulo. Com esta melhora nos índices, as regiões de Campinas, Araraquara e Araçatuba, no interior de São Paulo, conseguiram evoluir para fases menos restritivas do Plano São Paulo. Abertura de 100 novos leitos de UTIs nestas 2 próximas semanas no interior do estado de São Paulo, com uma medida preventiva e de cautela sob orientação do Comitê de Saúde. São regiões que estão nas fases vermelha e laranja ainda, e com isso vamos ampliar o cuidado protetivo para a população destas cidades. Lembro que hoje nós temos mais de 8.000 leitos de UTI em atividade aqui no estado de São Paulo. São Paulo, como estado, tem mais leitos de UTI do que a Itália, tem mais leitos de UTI do que a Espanha, tem mais leitos de UTI do que Portugal, 3 importantes países do continente europeu. E tem praticamente, um pouco mais, mas praticamente a mesma quantidade de leitos de UTI da Grã-Bretanha. E agora, 100 novos leitos estão abertos em regiões que estão nas fases ainda restritivas do Plano São Paulo. Os novos leitos de UTI serão implantados nas cidades de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, Igarapava, em Franca, e Jaci, na região de São José do Rio Preto, já nesta próxima semana, e até o dia 10 de agosto, todos os leitos estarão implantados e em operação. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, anunciou as regiões que mudaram de fase no Plano São Paulo. Nenhuma região regrediu para a fase de mais restrições. Queria destacar as regiões que vão melhorar a sua classificação aqui hoje, que tiveram, de fato, uma melhora expressiva dos indicadores. Eu vou iniciar aqui falando de Araçatuba. Araçatuba teve aqui uma estabilização da ocupação de leitos, com 67,3%, e também uma estabilização de casos, internações e óbitos. Ainda tem uma necessidade de atenção para dar um passo além, mas já sai da fase vermelha para a fase laranja. E continuando nessa trajetória, tem aqui uma perspectiva bastante positiva para as próximas semanas. Nós temos também Araraquara, e Araraquara está saindo aqui da laranja para amarela, e com Araraquara, sim, teve uma mudança muito grande no cenário, uma redução aqui de internações de 14%, uma redução de óbitos de 35% em Araraquara, uma estabilização de casos, e também uma situação bastante confortável aqui com relação à ocupação de leitos. E para finalizar, uma notícia muito boa, não somente pelo ponto de vista da saúde, mas também pelo ponto de vista da retomada gradual das atividades, que é a região de Campinas, que é a nossa segunda maior aglomerado aqui em termos de população, depois da região metropolitana. Nós temos aqui a região de Campinas fazendo uma migração do vermelho para o laranja, com uma redução de internações. As internações dos últimos 7 dias foram menores do que dos 7 dias anteriores. Se tivessem estáveis já seria o suficiente, mas foram menores. Mas o mais importante, 1% menor, é que a ocupação de leitos está abaixo de 80%, está em 78,3%. Com isso, eu queria passar para a próxima página e mostrar qual que é a nova atualização. Então, é a 8ª atualização do Plano São Paulo, e essa passa a ser a nossa classificação vigente, com essas alterações que eu mencionei, de Araçatuba, Araraquara e Campinas, reforçando aqui e parabenizando todas as outras regiões que se mantiveram na fase que estão. Essa estabilidade é uma grande conquista para todos nós no estado de São Paulo, para que a gente faça essa retomada sem pressa, com prudência, para que a gente possa manter isso, preservando as vidas e também retomando a atividade econômica com toda a responsabilidade e cautela. Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, ressaltou o platô e a queda no número de casos e óbitos, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Quero comentar que o novo mapa que vai ser mostrado a seguir, ele deixa o centro muito satisfeito de ver que todas as estratégias
de quarentena e de retomada progressiva de atividades que foram suspensas no primeiro momento da quarentena estão funcionando muito bem no sentido do enfrentamento da pandemia. Mais uma vez, a gente pode ver que o Estado como um todo avança. Eu queria chamar a atenção para o fato do município de São Paulo estar já há 28 dias classificado como uma área amarela, a Grande São Paulo há 2 semanas, e nós não observamos, o que nos dá muita segurança, o aumento, aquele temida segunda onda que tanto foi perguntado aqui ao longo das últimas semanas, mostrando que esse processo de retomada progressiva, muito cuidadosa, está de fato sendo eficiente no sentido de podermos controlar a pandemia e não colocar em risco a saúde da população. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falou sobre a 8ª semana consecutiva da queda de casos e óbitos. Também sobre o cancelamento de grandes eventos, como a Marcha para Jesus, a Parada do Orgulho LGBTQI+, da corrida de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos e o adiamento do Carnaval para o final do primeiro semestre de 2021. Nós atingimos um ápice na semana de 18 a 24 de maio, a 11ª semana aqui na cidade de São Paulo, com um total de 767 mortes na cidade. Desde então, esse número vem reduzindo. Na 12ª semana, caiu para 721. Na 13ª, para 713. Na 14ª, para 710. Na 15ª, para 599. Na 16ª, para 472. Na 17ª, para 421. Na 18ª, para 370. E na 19ª, que foi do período do dia 13 ao dia 19, para 320. Apesar dessa queda constante de 8 semanas e da cidade ter sempre evoluindo no plano São Paulo, nós ainda estamos enfrentando a pandemia. Finalmente, batemos o martelo e estamos adiando o carnaval do ano que vem. Tanto as escolas de samba quanto os blocos carnavalescos entenderam a inviabilidade de organização do carnaval para fevereiro do ano que vem. É importante destacar que nós estamos falando aqui de um desfile que no ano passado levou 120 mil pessoas e que trouxe um benefício econômico de 227 milhões de reais para a cidade, e de blocos de carnaval que juntaram, durante as 3 semanas em que nós tivemos os blocos, 15 milhões de pessoas e trouxeram um benefício econômico para a cidade de 2,750 bilhões de reais. Nós estamos ainda definindo, tanto com os blocos, quanto com as escolas e com as outras cidades, a nova data que deve se dar a partir de maio do ano que vem. Então, muito dificilmente ocorrerá em junho, porque em junho coincide com os festivais de São João no Nordeste, mas nós estamos agora definindo ou final de maio ou começo de julho para a realização do Carnaval na cidade de São Paulo. João Dória salientou que, mesmo com a queda dos números da pandemia em vários locais do estado, que os cuidados em relação ao distanciamento devem continuar a serem respeitados. Nós não podemos descuidar e nem relaxar. Nós temos que executar o plano com atenção, com cuidado, com as avaliações diárias, semanais e quinzenais. Agora, são bons sinais, Bruno Covas, que demonstram o fortalecimento
das medidas que temos adotado no âmbito da Prefeitura, no âmbito do Governo do Estado e também com o apoio de prefeitas e prefeitos do Estado de São Paulo. Mas sempre, repito, com prudência, com atenção e principalmente a você que está em casa, mãe de família, pai de família, para que siga as orientações do setor de saúde, do Centro de Contingência, o Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. Uso de máscara é obrigatório, é lei na capital de São Paulo, é lei em todos os outros 644 municípios do Estado. Use sempre a sua máscara, sempre que sair da sua casa. Faça o distanciamento social sempre que possível com 1,5 metro em relação a outras pessoas, sempre que sair da sua residência. E procure lavar as mãos constantemente ao longo do dia, ou se não puder, use álcool gel. São medidas protetivas que garantem a sua saúde, garantem a sua vida até a chegada da vacina, que, aliás, está a caminho. Bem, pessoal, o projeto de lei idealizado aí pelo deputado Frederico Dávila, do PSL, propõe a extinção da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, um dos órgãos responsáveis por receber denúncias relacionadas aos policiais civis e militares. O projeto recebeu o apoio e assinatura de coautoria da deputada Letícia Guiar, do PSL, e de mais outros 20 parlamentares a favor da extinção do órgão. De acordo com o autor, a ouvidoria é desnecessária, já que existem outros setores que atuam com a mesma finalidade, como é o caso da Corregedoria das Polícias Civil e Militar, que, na visão dos parlamentares, já trabalha para punir os maus policiais. Os parlamentares que assinaram a propositura acompanharam a análise do pedido de votação em requerimento de urgência. A análise do pedido de urgência não foi concluída na última sessão e a matéria deverá ser analisada em breve. Outra justificativa para a extinção da ouvidoria é dar continuidade à política de redução de gastos públicos. Para a deputada Letícia Guiar, o papel da ouvidoria tem sido injustamente acusar, desmoralizar e desestimular o policial no desempenho de suas funções, gerando insegurança na população. Abre aspas. Eu e meus colegas assinamos em conjunto o projeto que prevê a extinção da ouvidoria da polícia, extremamente ineficiente porque já existem outros órgãos. O que vemos nessa ouvidoria é que estão colocando só pessoas com viés de esquerda no comando da entidade. Fecha aspas, alegou a parlamentar. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a deputada Isa Pena, do PSOL, Carol. Ela nos fala aí sobre o projeto de lei complementar número 31/2019. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Deputada. Pois não. Deputada, qual que é a sua opinião sobre a extinção da ouvidoria da Polícia Militar? Assim, se eu quisesse elogiar, eu chamaria de retrocesso. Mas como eu não quero, eu vou chamar de crime mesmo. Como é que a senhora vê? Né? Quer dizer, a ouvidoria da Polícia Militar é um local para que as pessoas façam denúncias e tal. Na corregedoria, as pessoas vão ter que ir até a corregedoria muitas vezes, né? Como é que a senhora vê isso, assim, a extinção dessa possibilidade de denunciar crimes pela população? Sim, primeira coisa, vamos estabelecer aqui o que é a ouvidoria e a diferença entre a ouvidoria e a corregedoria. A corregedoria da Polícia Militar, ela é composta por membros da própria polícia e, portanto, a Constituição Federal prevê órgãos de fiscalização compostos por membros da sociedade civil. Assim, em 1997... o Mário Covas, veja, nenhum comunista, né? O Mário Covas, governador de São Paulo do PSDB, em 1997, criou a ouvidoria das polícias, né? Por meio de um decreto. A ouvidoria, portanto, ela cumpre esse papel, que é um papel totalmente diferente do que o que tem a corregedoria. Veja, são complementares, porque a corregedoria precisa existir, inclusive porque há questões internas da polícia que é preciso que tenham instâncias compostas por próprios policiais, que vão saber
ali o cotidiano, os procedimentos, a dinâmica própria da corporação. Então, isso é a existência da corregedoria. Inclusive, eu quero ressaltar aqui o bom trabalho que tem feito a Corregedoria da Polícia Militar em vários casos, tá? Aqui em São Paulo. Então, é importante a gente dizer isso para reconhecer o trabalho da Corregedoria. Então, não é a Corregedoria versus a ouvidoria. Acredito eu, inclusive, que se inquiridos, se perguntados para os próprios policiais que compõem a Corregedoria da Polícia Militar, esses mesmos vão ser contra. Por quê? Porque a ouvidoria, por ela ser composta por pessoas da sociedade civil, ela, inclusive, legitima a corregedoria. Veja, se a gente tem, vamos supor, tá? Não estamos aqui falando, nem desmerecendo de forma alguma, né? Mas vamos supor que a gente tenha um abuso de autoridade, tá? Por parte aí de algum comandante, né? De qualquer patente que seja, vamos supor. Na corregedoria, a gente está falando de policiais que estão subordinados à hierarquia militar, né? Então, esses policiais, eles vão ficar o quê? De mãos amarradas para fazer uma investigação, uma denúncia, com eficácia, inclusive para proteger os próprios policiais. A ouvidoria da Polícia Militar, justamente por ela ser composta por pessoas e dirigida por pessoas da sociedade civil, se o ouvidor da Polícia Militar é eleito, ela tem uma característica totalmente diferente. Ela justamente vem para complementar o trabalho da corregedoria. Veja, hoje, 97% dos inquéritos sobre violência policial, isso a gente está falando da violência policial em relação à sociedade civil, são investigados pelos próprios batalhões, né? Então, a gente tem os batalhões da polícia, né, que são instâncias, e a maior parte dos inquéritos que acontecem, eles não são enviados sequer para a corregedoria. Apenas 3% dos casos de denúncia de violência policial chegam a ser enviados para a corregedoria. Então, eu tenho muita honra, inclusive, de dizer que trabalho com, infelizmente, ex-ouvidor da Polícia Militar, porque foi reeleito em primeiro lugar na lista tríplice. Contudo, Benedito Mariano, né, é um companheiro aí da luta por um modelo de segurança pública mais eficaz para a população do estado de São Paulo. E, infelizmente, o governador, apesar dele ter sido eleito em primeiro lugar, resolveu escolher o terceiro lugar. Nada contra, não conheço pessoalmente, né? Mas aí já há uma demonstração de que, digamos, um trabalho sério de alguém que fez pesquisas, não só sobre violência policial, mas sobre as condições de trabalho dos policiais, sobre os índices de suicídio altíssimos de policiais no estado de São Paulo. Quando a gente fala de polícia, em especial de polícia militar no estado de São Paulo, a gente está falando da polícia que mais mata, uma das polícias que mais mata no mundo. O estado de São Paulo concentra 50%, né, aproximadamente, acho que é um pouquinho mais, 50% da população carcerária do Brasil. Então, vejam, a gente tem uma política de segurança pública que ela de um lado, de um policiamento ostensivo, no sentido de que só há investimento nessa linha de policiamento, não é que não deva haver policiamento ostensivo, né? Mas é que o policiamento ostensivo é uma linha de segurança pública, digamos, uma estratégia de segurança pública, enquanto não se investe quase nada na capacidade de investigação com aparelhos, com tecnologia, né? Assim, com tecnologias que consigam penetrar na rede, porque o crime organizado aqui em São Paulo, né, o vulgo PCC, ele age em rede, né? Todo mundo que já trabalhou com eu como advogada, todo mundo que já trabalhou com segurança pública na vida sabe disso. Ocorre que não há vontade política, de se enfrentar esses setores. Ao contrário, há, ao que parece, uma vontade de perpetuar essa guerra, que é uma guerra que mata muitas pessoas, dos dois lados. É povo contra povo. Os policiais, em regra, moram na periferia de São Paulo, periferia que eu estou dizendo ou no centro expandido, mas enfim, são pessoas, os policiais que estão mais sujeitos a sofrerem violência, ou seja, os que estão cotidianamente na rua, os que são os primeiros a chegar, porque a gente não está falando aqui
dos batalhões especiais, a gente não está falando aqui dos GOIs, dos grupos de operação especial, a gente está falando aqui dos vulgo praças, né? Esses policiais são os policiais que, em regra, são negros, né? Não recebem um salário assim, absolutamente precarizado. Inclusive, o senhor governador João Dória prometeu o aumento do salário dos policiais e não cumpriu. Essa mesma bancada que assinou o PL da extinção da ouvidoria votou a favor da reforma da Previdência, que prejudica a totalidade dos servidores públicos, incluindo os policiais militares. Ou seja, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. O que, na verdade, se quer a disputa, esses políticos são expressão de um lado, né, que é o lado favorecido, é o lado de quem representa as grandes empresas de armamento, tá? É o lado de quem faz lobby para essas empresas de armamento. Hoje, para vocês terem uma ideia, acho interessante falar essas coisas que as pessoas, em regra, não sabem. A Taurus, só a Taurus, que é a empresa de armamento brasileira, só a Taurus pode vender armas para a polícia brasileira. Ocorre que a Taurus é a empresa que tem mais reclamações de falha, acidente de arma que dispara acidentalmente, enfim, há vários casos, há inúmeros casos de reclamações com relação aos equipamentos, inclusive de trabalho dos profissionais de segurança dessa empresa. Então vejam que há uma política de interesse por trás, né? A G, em regra, tá? A gente não tá aqui querendo falar que uma categoria, mas a categoria dos policiais, ela precisa ter uma carreira única. Hoje você faz uma prova para entrar para o oficialato, né, da polícia, para os altos cargos, e você faz outra prova para os policiais, para você ser um praça, para você ser um policial militar que faz ronda, os policiais que a gente vê aí. Esses policiais, em primeiro lugar, vários sofrem abusos, há vários no treinamento, há vários casos de intimidação, de constrangimento, inclusive com relação a policiais LGBTs, inclusive com relação a policiais mulheres. Há vários casos de mulheres que são policiais e sofrem assédio. Inclusive, eu fiz questão de entrar com um projeto de lei, apresentar um projeto de lei que vise a punição e o reconhecimento do crime de assédio contra policiais dentro da corporação. Então, assim, veja, segurança pública no Brasil hoje é um dos grandes temas, talvez o grande tema, né? O que a gente não pode deixar? A gente não pode deixar que em São Paulo aconteça o que acontece no Rio de Janeiro, que na prática é o quê? Grupos de policiais, que ali alguns saem, outros não, mas enfim, são grupos de policiais, de maus policiais, tá? Que há os bons policiais e há os maus policiais. De maus policiais, como toda categoria, eu sou advogada, tem muito advogado bom, tem muito advogado mau na minha própria categoria, então não acho isso ofensa nenhuma, nenhum profissional, né? Mas os maus policiais, eles têm o domínio político, eles têm o domínio econômico e o domínio de armas sobre um território. Eles começam a disputar os territórios com o crime organizado. Aqui em São Paulo, a gente está vendo já há denúncias do começo, do início de formação de milícias. Então, veja, a extinção da ouvidoria, que é um órgão da sociedade civil, nos impede de ter, ou você colocar ali alguém que não é o mais indicado, como foi o que o governador João Dória fez, na verdade, você enfraquece a capacidade da sociedade civil dizer o que está certo e o que está errado. Quer dizer, a gente viu no jornal esses dias um resgate brilhante, acredito que foram de bombeiros, na verdade, mas casos como esse, policiais também estão o tempo todo ali resgatando pessoas de diversas situações, de diversos acidentes mesmo, acidentes ou situações de violência, enfim, que é brilhante, merece nosso aplauso. É uma profissão de extrema tensão, de extrema pressão. Então, essa é uma atuação policial. Existem os outros casos. Existe o caso do Davi, existe o caso do Sidney, existe o caso de Paraisópolis, que acabou sem a responsabilização de nenhum policial, onde 9 jovens morreram pisoteados.
né? Ou seja, a gente está falando aqui estamos fazendo uma diferenciação, né, entre as diferentes atuações da polícia. E o governador João Dória, a gente está vendo, portanto, né, acho que é importante falar também, uma reação à violência policial no mundo todo. Essa reação, ela começa nos Estados Unidos, mas como tudo na política, as coisas são como um eco. Eu gosto de dizer que a política é assim, que uma vez que você se manifeste, quando alguém abre a voz sobre algum tema, é como se você tivesse aquela piscina com a água parada e você joga uma gota, formam-se ondas. E por isso mesmo é que o João Dória, o governador, anunciou que vai dar curso de direitos humanos para os policiais, etc, etc. E a gente, inclusive, parece, né, que a gente não para de ver abordagens. Inclusive, outro dia, né, na Zona Sul de São Paulo, um policial colocando o pé no pescoço de uma mulher. Então, quer dizer, parece até que, inclusive, a informação que eu tenho é que o próprio governador não está sob o controle, não está no controle das polícias. A polícia militar, os policiais que fazem um bom trabalho, merecem e têm e terão sempre todo o meu respeito. Eu digo isso publicamente, me procurem, policiais que estão aí sofrendo com qualquer tipo de constrangimento. Sou próxima do Sindicato dos Policiais Civis, sei que existe aí as questões entre as diferentes polícias, mas eu não estou aqui para intervir nisso, eu estou aqui para ajudar todos os profissionais que tenham questões, inclusive aqueles que eventualmente sejam acusados injustamente, mas não é disso que nós estamos falando. A necessidade da ouvidoria da Polícia Militar é comprovada a cada vez que a gente vê uma abordagem policial expondo, primeiro sendo racista, porque existe o estereótipo do criminoso no Brasil. E ele é negro, ele é masculino e ele é jovem, até 23 anos. É a idade perigosa, né? Quem é mãe e mora na favela sabe muito bem disso. Sabe muito bem que seu filho corre risco por estar empinando pipa ali e, de repente, ser confundido com alguém que está no fluxo do tráfico, do crime organizado. E vamos pegar, mesmo aqueles que estão no fluxo do tráfico e no crime organizado, né? Que geralmente são jovens, que estão ali. A sua casa não tem saneamento básico, ele não tem uma alimentação, ele cresce com a referência de que na favela, quem consegue viver uma vida minimamente razoável, ter acesso a coisas razoáveis, é o traficante. Isso também entrando aqui no mérito se justifica? Não estão entrando nesse mérito, tá? Não justifica nunca nenhuma prática de violência, para mim, é justificável. Agora, é preciso entender que esse é o jovem vulnerável. O policial, ele é o braço do Estado. O policial, ele tem que saber como reagir. O policial, ele não pode atirar uma pessoa que está de costas correndo. Jamais tem justificativa para uma abordagem policial para sair, como, por exemplo, foi o caso do Sidney na favela do Moinho, em que esse menino saiu provavelmente perdeu os movimentos das duas mãos, ou seja, onde que ele vai trabalhar? Num Brasil com 50% de desempregados. E um jovem negro que teve as duas mãos esfaqueadas numa abordagem policial, em que não foi achada nenhuma grama de droga nenhuma. Qual é a justificativa para isso? Deputado. E esses policiais, para encerrar, defendem. E aí eu quero dizer, eles manipulam a população, eles representam os interesses daquele modelo de segurança de quem sobrevive do modelo de segurança assassino que existe hoje no Estado brasileiro. Então, não só nós, e aí não tem só gente de esquerda querendo fazer esse debate, tá? Tem gente que defende o liberalismo aí, que é, digamos, de uma direita mais social-democrata, que também acha isso um absurdo. Então, nós vamos, com muita convicção, obstruir esse projeto até as últimas consequências. Tá certo. Essas são as informações da deputada Isa Pena. Deputada, muito obrigado aí pela sua entrevista, pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada pela participação, deputada.
Bem, pessoal, vamos conferir aí os números do coronavírus em todo o Brasil. São 87.058 mortes confirmadas até as 8 horas dessa segunda-feira, aponta em um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.074 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 2.420.143 casos foram confirmados. Pois é, né? Já estamos chegando aí, Carol, a quase 90 mil, 87 mil, com o ritmo que a gente está aí de 1.000 mortes por dia. Vamos chegar ainda essa semana a 90 mil mortes. É um número lamentável, é um número que, enfim, 90 mil pessoas mortas, são 90 mil pessoas, 87 mil pessoas mortas, são 87 mil vidas perdidas, impacta nas famílias, impacta aí nos vários momentos aí. Exatamente. É complicado, né? É complicado essa quantidade de mortes, assim. Isso poderia ter sido evitado, né? Com políticas públicas. Enfim, é uma situação que... Vamos ver até quanto, né? Quantas pessoas nós vamos chegar aí, quantas mortes, né? Infelizmente, já tem esse número que é horroroso, vamos dizer assim. E é um impacto também psicológico na vida dessas famílias que, infelizmente, não conseguem se despedir dos seus familiares, né? Não tem funeral, a morte também é horrível, a pessoa morre sufocada, né? Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado José Vicente, ele é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Ele nos fala aí sobre o Manifesto contra o Racismo. Bom dia, doutor José Vicente, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, um grande prazer, uma grande satisfação poder participar do Jornal da Alesp e também uma grande satisfação poder falar com todos os seus ouvintes. E, doutor, como surgiu a ideia de criar o movimento AR, né? Eu queria que você explicasse sobre esse manifesto e explicasse como surgiu essa ideia, então, de fazê-lo. Em verdade, essa ideia é um desenvolvimento de um conjunto de ações que já estavam em andamento anteriormente. Ou seja, nós já estávamos muito pressionados pelo impacto da crise econômica sobre esse público, não é? Sobre os negros, os jovens negros, e estávamos também muito apreensivos com o impacto desse novo discurso político para dentro desse tema da negritude, da diversidade, desse tema, então, do respeito à diferença. Então, nós já estávamos estruturando meios e mecanismos para tentar minimizar o impacto dessas ocorrências para dentro desse tema, quando nós somos surpreendidos, então, pelo coronavírus, não é? E logo na sua chegada de imediato, a gente já pôde fazer a leitura que quando o coronavírus conseguisse chegar nas periferias dos grandes centros, nas áreas de mais vulnerabilidades, seguramente a vítima central, aquele que sofreria muito mais o impacto, seria o público negro, o jovem negro, a jovem negra, e por conta disso a gente já se debruçou para construir um programa de ações que pudesse minimamente já começar a combater o problema ainda nessa ocorrência do coronavírus e depois construir as pontes que ajudassem esse público e esse tema se colocar diante desse novo normal que será o pós-coronavírus. Eu queria saber do senhor, José Vicente, a relação, né? A gente estava falando antes aqui de extinção da ouvidoria, das polícias e tal. A gente sabe que tem muitos casos aí de violência policial, né? Principalmente contra jovens negros nas periferias. Me corrija se eu estiver errado. Como é que o senhor vê a atuação hoje? Como é que o senhor vê vários jovens negros morrem por ano no Brasil? É um número maior do que muitas guerras. Como é que o senhor vê essa violência que é praticada contra a população negra hoje no nosso país? Pois eu vejo de uma forma muito grave, com muita apreensão e mesmo com muita frustração, porque ninguém, em sã consciência, pode compreender e concordar com esse estado de coisas. E era justamente por conta dessa situação que já estava instalada, e sempre esteve instalada em grande medida, que nós construíamos, então, as ações do conjunto de medidas do Movimento AR, não é? Quando nós fomos primeiro surpreendidos pela pandemia, mas em seguida também fomos surpreendidos pelo episódio de George Floyd,
que lá nos Estados Unidos, em que aquele cidadão negro foi morto praticamente por sufocamento pela polícia, e que logo em seguida os casos começaram a se manifestar e a se repetir aqui no Brasil e em São Paulo especialmente com muita frequência. Então, tudo isso fez com que a gente voltasse a atenção para esse tema e para justamente esse tipo de abordagem e de ação policial, que juntando com o que foi antes do coronavírus, agora se colocava de uma forma muito mais brutal e violenta, tendo em conta que agora as pessoas estavam muito mais fragilizadas, as pessoas estavam muito mais sensíveis, estavam tomadas por dificuldades de toda a natureza, e a última coisa que elas poderiam esperar é que o Estado, através da sua ação policial, pudesse disponibilizar o tratamento que nós vimos, que nós assistimos nesses últimos episódios. Então, por conta disso, além de se posicionar frontalmente contra esse tipo de polícia que vilipendia, esse tipo de polícia que agride, que hostiliza e que mata, não é? Nós também nos debruçamos para reivindicar e solicitar que todas essas estruturas de fortalecimento da cidadania e de controle da ação policial possa ser colocado como ações prioritárias, possam ter o devido tratamento e fortalecimento por parte do Estado e possa, inclusive, ter uma participação da sociedade para que elas acompanhem de uma forma mais permanente o que tem sido essa estrutura das políticas de segurança, construções dos manuais dos procedimentos da polícia. Então, o Movimento AR traz como primeira medida o combate à violência da abordagem policial e ele faz, então, severas críticas contra esse tipo de ação policial que agride, que mata as pessoas. Então, por conta disso, também, nós somos totalmente contrários à extinção da ouvidoria da polícia. Ela é um organismo e um órgão imprescindível para que a sociedade minimamente tenha um pouco de transparência da ação policial e para que ela possa comunicar, denunciar e monitorar essas agressões policiais que se dão com frequência na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E como o senhor vê, então, a questão da sociedade, né? Você falou sobre esse envolvimento, esse engajamento, a participação e a colaboração no movimento antirracista. Muitos negros já estão motivados, já estão engajados nesse movimento. Como os parlamentares, as pessoas brancas também podem ajudar para combater o racismo aqui no Brasil? Complementando a pergunta da Carol, né, indo nesse sentido também, eu queria que o senhor, porque agora, né, muitos protestos, a novidade, acho que desse protesto é que tem uma grande parcela da população branca também a favor, né, desse tratamento, da extinção, a favor da extinção desse tratamento diferenciado. Como é que o senhor vê esse envolvimento cada vez maior da população branca, também em questões, na discussão de questões de equidade racial, né? Eu queria complementar a pergunta da Carol. Eu diria, né, começando pelo final, eu diria que essa participação dos brasileiros, todos eles, além dos negros, é primeiro um ato de dever civil, né? Todo cidadão tem um dever civil que é de garantir os pressupostos da vida social, os pressupostos das estruturas do Estado e os pressupostos que garantem a dignidade da pessoa humana. Então, isso, colocar-se a favor disso é tanto quanto um dever, como uma obrigação cívica de todo cidadão. E a gente fica muito feliz, pelo menos em relação aos Estados Unidos, quando a gente viu as ruas, mesmo durante, né, a pandemia do coronavírus, sendo tomada por negros e brancos por mais de quase 20 dias, em que eles estavam denunciando aquelas agressões, aquelas violências, aquelas barbáries, e estavam exigindo do poder público e mesmo da sociedade que se desse um passo adiante, né, que se desse um passo civilizatório no sentido de eliminar aquele tipo de conduta, de postura e produzir uma abordagem, uma ação e uma condução dos aspectos de segurança policial dentro de novos patamares, dentro de novas formalizações. Então, a isso a gente pode ainda acrescentar o fato de que mesmo a polícia ou parte das polícias, os policiais, além de compreenderem
a justiça e a correção dessa atitude, eles, pelo menos psicologicamente, se juntaram, né, a essa reivindicação na medida que foram lá, abraçaram os manifestantes, ajoelharam-se, né, junto com os manifestantes para dizer que mesmo eles já não aguentavam mais aquele tipo de atitude policial que não respeitava minimamente o valor da pessoa humana. E aqui no Brasil, em grande medida, o que nós temos visto e o que nós temos acompanhado é esse permanente interesse e disposição também de várias representações da sociedade civil, várias representações da sociedade empresarial, várias universidades, vários espaços de conhecimento se debruçando e também se propondo a ajudar a fazer essa travessia e essa mudança dessa travessia, tendo em conta que, a bem da verdade, quando se agride um cidadão, pouco importa a cor da pele dele, pouco importa a sua origem, a sua raça. Todos os cidadãos devem e precisam sentir-se agredidos, porque hoje é o negro, mas amanhã será qualquer um outro desse cidadão. Então, é muito importante que a sociedade compreenda que tem uma lição de casa que ela precisa fazer e é muito importante que ela compreenda que é uma obrigação cívica, não é? Combater e denunciar todo tipo de agressão que vilipendie a dignidade da pessoa humana. Tá certo. Gostaria de agradecer, então, José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada reitor. pela participação. Eu que agradeço a gentileza, transmito um grande abraço a todos e também dedico aí um bom dia de serviço para vocês. Bom dia. Obrigado, reitor. Bem, confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Alesp. A deputada Marcelia, do PT, cobrou da Secretaria de Estado de Planejamento e Meio Ambiente informações sobre as condições estruturais, dados de fiscalização e planos de emergência e contingência das barragens da capital paulista. O documento foi protocolado na Alesp na semana passada com o propósito de conhecer os possíveis riscos a que estão sujeitos os moradores do entorno. Bem, o Jornal da Rede Alesp, informando aí tudo que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus, faz um breve intervalo. Isso mesmo. Vamos dar uma paradinha rápida e já voltamos com mais informação para você. Não saia daí. Já a gente volta. Você acompanha Jornal da Rede